A síndrome do pânico, ela acontece quando o indivíduo ele tem medo de ter medo ou medo de passar mal. Para a gente entender melhor sobre síndrome do pânico, a gente precisa conversar sobre as crises de ansiedade. Bom, o que gera uma crise de ansiedade? As preocupações comuns inerentes da vida, das mais diferentes áreas. Então, preocupações financeiras, preocupação com o trabalho, cobranças excessivas do chefe, dificuldades no relacionamento íntimo, dificuldade em relacionamentos familiares, preocupações com o que os outros vão pensar, altas cobranças para atingir determinados objetivos, enfim, por aí vai. Em um determinado momento, pode acontecer que essas ansiedades, essas situações ansiogênicas, esses contextos ansiogênicos, podem levar o indivíduo a uma crise de ansiedade, com todas aquelas sensações desconfortáveis, principalmente uma dor intensa no peito, que muitas vezes é confundida com um infarto, e leva a pessoa ao hospital por achar de fato que está infartando. Depois que alguém vivenciou essa crise de ansiedade 2 ou 3 vezes, pode ser que aí ocorra a síndrome do pânico, no sentido da pessoa ter esse medo de passar mal novamente, o medo de ter essas sensações, medo de ter medo. E aí sim foi instaurada a síndrome do pânico, tá? Então, a gente pode pensar na síndrome do pânico em 2 fases. A fase 1 são essas crises de ansiedade que foram originadas por contextos ansiogênicos inerentes, comuns à existência, e que em algum momento levou o indivíduo a presenciar essas fortes crises de ansiedade, instaurando a sensação, o medo de passar por elas novamente. De que maneira que se trabalha a síndrome do pânico? Os pontos basais da síndrome do pânico são 2: o medo da morte, o medo de morrer, e o medo de passar mal. A partir do momento que for trabalhado, que for elaborado, que o indivíduo aprender a lidar com esses 2 medos, a síndrome do pânico está resolvida. Não necessariamente vai estar resolvida o que originou as primeiras crises de ansiedade. São todos esses contextos mencionados. Ou seja, são coisas independentes. Uma coisa é tudo aquilo que deixou o indivíduo ansioso, ocasionando as crises de ansiedade, e a outra coisa é a síndrome do pânico. E como mencionado, as 2 grandes causas é o medo da morte ou o medo de passar mal. Então, são coisas independentes. É claro que elas podem ser elaboradas, trabalhadas na medida aí da necessidade do paciente. Obrigada e até a próxima.